Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui. E hoje, 3 anos de Gamertag e 3 anos de Xbox Series S. Na verdade, o meu Series S vai fazer 3 anos no mês que vem ainda. Porém, a minha Gamertag também é dessa época. Eu comprei ele no mês de maio de 2022 e foi o primeiro Xbox que eu tive. E estou com ele até hoje. E quando eu falo primeiro Xbox, é realmente o primeiro. Eu nunca tinha jogado Xbox. E para não dizer que eu não joguei, eu só tive um contato breve com o 360, mas foi bem rápido. Foi ali um comecinho de um jogo, que inclusive era o Resident Evil 6. Joguei por alguns minutos só. E isso, não tive mais contato durante toda a vida com o Xbox. Então o Series S foi o meu primeiro Xbox e continua aqui firme e forte. Aliás, é um console muito bom, vai fazer 3 anos. E eu também criei a minha Gamertag assim que eu adquiri o meu Series S. Portanto, a minha Gamertag também é de 3 anos. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou abrir a minha Gamertag no meu perfil. E eu tenho ali 19.480G. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos que tem aqui na minha Gamertag. O Banjo-Kazooie eu acabei de abrir aqui porque eu estava pegando Rewards. Então tem alguns jogos aqui que eu deixo aberto só para pegar o Rewards, né? Às vezes eu não tenho tempo de ficar jogando. E todos os dias eu tenho que pegar os pontos do Rewards para eu poder ter o Game Pass de graça. Que eu faço essa troca aí. Toda vez que vai renovar minha assinatura do Game Pass, eu tenho que pegar o Rewards todo dia, né? Porque senão não dá o suficiente para eu conseguir fazer essa troca do Rewards pelo Game Pass gratuito. Então eu tenho aqui o Banjo-Kazooie, né? Que na verdade eu joguei boa parte dele. Não zerei esse jogo aqui no Xbox, mas já zerei no Nintendo 64. Eu tenho o meu Nintendo 64 aqui. Quem já viu os vídeos do canal já viu jogando ele aqui. Já zerei no Nintendo 64, então não faço tanta questão de zerar aqui não. Eu só abri mesmo para jogar um pouquinho. Quem sabe aos poucos eu vou zerando. Aqui embaixo temos o Fórmula 1 2024, que recentemente entrou na Game Pass, né? E eu estou jogando ele aqui. Eu comprei ele no PS5. Inclusive, uma curiosidade, né? No PS5 foi a primeira vez que eu achei um jogo mais barato. E estava poucos meses depois do lançamento, já estava em promoção no PS5. E no Xbox não tinha. Até tinha uma promoção, mas estava muito mais barato. Estava quase R$100 a menos no PlayStation 5. E isso é raro de acontecer. A gente vê mais essas coisas acontecendo no Xbox do que no PlayStation. A loja do Xbox às vezes é bem mais barato do que a loja do PS5, né, do PlayStation, mas no caso do F1 24 estava bem mais barato em promoção, e a versão dos campeões, né, que é a versão mais top, né? E eu acabei comprando lá no PlayStation porque antes eu não tinha assinado a Plus, então eu comprei para deixar esse jogo lá. E aqui eu tenho o F1 22 e 23 que eu comprei no Xbox, e o 24 está lá no PlayStation. Mas agora que ele chegou na Game Pass, eu jogo aqui também no Xbox. Aqui tem Indiana Jones e o Grande Ciclo, que eu comecei agora. Eu tinha começado, depois eu dei uma pausa porque eu estava jogando o God of War de 2018 lá aqui no PS5, né? Terminei agora o God of War 2018, talvez eu traga vídeo no canal sobre ele. E depois agora eu vou voltar para o Indiana Jones aqui no Xbox. Então estou bem no comecinho, fiz ali uma conquista só. E eu joguei, deixa eu ver quanto tempo eu joguei desse jogo. 1 hora e 23 minutos. Então eu joguei bem pouquinho, estava bem no comecinho mesmo. Então vamos ver. Aí temos aqui Indiana Jones, Steam World Dig. Eu comecei a jogar esse jogo aqui, não levei à frente. E ele está aqui com 50 Gs, mas esse é um dos jogos que eu abria também para poder deixar ele 15 minutos para poder ganhar os pontos do Rewards, né? Então ele deve ter várias horas jogadas aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem. 10 horas e 6 minutos, mas eu não joguei 10 horas e 6 minutos, ele só ficou aberto porque eu deixo ele sempre, né, quase todo dia eu deixava ele ligado por 15 minutos, sem jogar, só lá na tela inicial. Aí quando eu pegava os pontos, eu pegava e saía do jogo e fechava o jogo. Então, de 15 em 15 minutos acabou chegando aí, não a 10 horas, né, porque eu joguei um pouquinho dele, deve ter jogado 1 ou 2 horas desse jogo, mas o resto foi tudo só para pegar pontos do Rewards mesmo. Então, como eu disse, né, alguns jogos eu deixo aqui aberto para pegar o Rewards. E às vezes eu não tenho tempo de jogar, mas eu preciso deixar o jogo aberto por 15 minutos para ele
contar os pontos do Rewards ali, né? Então esse é um dos jogos que está aqui. E o Banjo-Kazooie também é um desses jogos que eu abro muito e deixo aberto para contar o Rewards. Lembrando que tem que ser jogo da Game Pass. Por exemplo, o Fórmula 1 que eu jogo bastante, não conta, só conta jogos no console. Já no Game Pass não conta porque ele é da EA, não é exatamente do Game Pass. Ele é EA, que é um serviço que está agregado a Game Pass. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, no Rewards, vou aproveitar e mostrar. Eu tenho mais 10 pontos para reivindicar aqui, deixa eu reivindicar eles. Ó, você ganhou 10 pontos. Jogar um jogo no console, tá vendo ali? Então, essas são as duas metas que tem que bater diariamente, ó. Jogar um jogo no Game Pass, jogue um jogo no Game Pass por 15 minutos. E o outro é jogar um jogo no console. Então o Fórmula 1 ou qualquer jogo que seja da EA, por exemplo, vai contar como jogo no console. Então eu vou ganhar 10 pontos e eu ganho mais 10 pontos por o jogo ser do Game Pass. Então o Banjo-Kazooie, por exemplo, ele conta, se eu deixar ele aberto, ou o Steam World Dig, né? Esse jogo que está ali, eles vão contar os 20 pontos porque vai ser jogo do Game Pass e jogo do console. Então esses jogos que tem muitas horas jogadas e que eu não joguei exatamente é por causa disso, né? Eu sempre deixo o joguinho aberto por 15 minutos, depois fecho. E eu faço isso quando eu não tenho realmente tempo de jogar. Então, voltando aqui para a Gamertag, temos aqui o NBA Live 19, um jogo que eu gostei bastante, né? Eu abri aqui para experimentar, acabei gostando. Como infelizmente o FIFA 23 saiu da Game Pass e eu não curti muito o 24 e o 25, então eu tô jogando mais NBA, né? Que aqui tá substituindo o joguinho de futebol que eu gostava de jogar para passar o tempo. Então eu tô jogando o NBA aqui, então deixa eu ver quantas horas eu tenho nele. Ó, já tem 11 horas e 22 minutos, ou seja, esse jogo é bem legal. Gostei bastante, é um jogo que eu não curto muito basquete e eu achei que eu não ia gostar do jogo, mas eu acabei abrindo o jogo e gosto sim, estou jogando bastante também. Então já tenho aí mais de 10 horas nesse jogo. Temos o Quake aqui, Quake eu estou demorando muito para zerar, esse aqui eu também já tenho bastante horas. Além de jogar ele, eu usei ele também um pouco para pegar rewards, então 10 horas e 40 minutos, eu acho que já era para ter zerado esse jogo, mas tá aqui, né, ainda não zerei, acho que, sei lá, deve estar na metade do jogo ainda. Então eu abro, jogo um pouquinho, depois vou jogar outros jogos. Forza Motorsport, né, que eu já tinha terminado a campanha dele ao modo carreira lá bem depois do lançamento, e depois ele atualizou, né, eu estava jogando o Gran Turismo 7, no que eu comprei ali no PlayStation, acho que depois eu trago o vídeo sobre ele. E aí eu resolvi abrir aqui também o Forza um pouquinho, né, questão de comparação, alguma coisa assim. E eu vi que atualizaram pistas, então o modo carreira ele não ficou mais completo, né? Então vou terminar o modo carreira dele também. Mas é um jogo muito bom, bem divertido. É um jogo que eu achei que seria só simulação, né? Quando ele foi lançado, eu lembro que eu estava jogando outro jogo, só não lembro qual jogo que era. Aí eu peguei e parei de jogar esse jogo, fui abrir o Forza e falei, vou só testar porque jogo simulação não curto muito. Eu gosto mais de um jogo um pouco mais arcade. E aí eu vi que dá para jogar em modo arcade, ele acaba sendo mais arcade do que simulação. Então eu comecei a jogar e fiz toda a campanha dele, que é a carreira, né? Acabei gostando do jogo e fiz, e depois eu fechei e não joguei mais. Aí, depois desses últimos dias que eu fui abrir de novo, eu vi que tinha atualizado o jogo. Entrou pistas novas e tal. E aí aí ficou incompleto o modo carreira por causa dessa atualização. Eu joguei 3 dias, 21 horas e 15 minutos. Então é isso aí. Bom, temos aqui o Fable Anniversary, eu comecei a jogar ele. Infelizmente ele deu uns problemas. Eu acho que na terceira vez que eu abri esse jogo, na primeira e na segunda vez estava de boa, mas na terceira vez que eu abri esse jogo, ele estava travando, não sei porquê. Então ele caía muito o FPS, cada vez que você andava ou virava a câmera, ele ficava travando o jogo. Eu não entendi porquê. E ele não parou de fazer isso. E aí eu peguei, aí ficou injogável. Eu peguei, desativei, desinstalei ele, não instalei de novo, quem sabe uma outra hora eu reinstalo ele, né? Então, como eu já estava jogando esses outros jogos aqui, então eu deixar ele para depois.
Então é a primeira vez que acontece isso, nunca tinha acontecido de um jogo ficar travando desse jeito. O único problema que eu posso dizer que aconteceu dentro desses 3 anos aqui no Xbox foi o jogo fechar sozinho. Já aconteceu algumas vezes, mas foi poucas, hein? Em 3 anos foi bem poucas as vezes que um jogo fechou sozinho. Agora um jogo, você está jogando ele ficar travando, aí como se fosse num emulador, aí eu já nunca tive esse problema, esse aqui foi a primeira vez. E como ele ficou eu reiniciei o jogo várias vezes, ele continuou travando, eu falei, não vai dar para jogar desse jeito, então eu acabei desinstalando ele. E quem sabe um dia eu volto aí, né, ver se melhorou. Não sei se é algum bug do sistema, se foi do jogo, sei lá o que aconteceu. Eu sei que por enquanto ele está injogável. Não dá, ele está travando muito e é muito incômodo. Cada vez que você anda com o personagem, vai virar a câmera, ele fica dando aquelas travadas, então é impossível jogar ele nesse momento. Bom, aqui eu tenho o Fórmula 1 2023. Fórmula 1 é o jogo que eu mais jogo de todas as horas que eu tenho jogado no Xbox. Obviamente, Fórmula 1 deve aí ser praticamente no mínimo a metade dessas horas. Então eu tenho aqui o F1 23, deixa eu ver quanto tempo tem aqui registrado dele. 8 dias, 18 horas e 26 minutos. Olha, fiz 29 poles, 67 pódios, tenho 48 vitórias, 206 voltas mais rápida e já dei mais 3.071 voltas completadas. Já fiz, né? Mais de 3.000 voltas. Bom, F1 23, inclusive o F1 23 ele é bem pior do que o F1 24, viu? Inclusive a otimização dele para esse console ficou um pouco ruim, né? Algumas pistas, o carro, às vezes no modo replay, no modo TV, o modo replay, parece que o carro está deslizando sobre a pista. Eu acho que ele foi, de todos os Fórmula 1 que eu joguei aqui no Series S, esse foi o pior, questão de otimização. Eu não me preocupo tanto com gráfico, não me preocupo tanto com esse negócio de otimização, porém, a otimização de todos os jogos que eu joguei aqui era boa o suficiente para poder jogar, mas o F1 23, não sei porquê, eu até abandonei ele um pouco cedo, apesar de ter muito tempo de jogado nele, para ir para o 2024 logo, porque o 2024 está muito melhor do que o 2023. Aqui temos o Perfect Dark, que eu tenho ele no Nintendo 64, já zerei, não zerei aqui. Aqui tem um dos problemas que mais me irritou nesse jogo. Deixa eu ver se vai aparecer o tempo de jogo aqui, não vai. Mas por que eu não zerei? Eu queria zerar ele aqui, mas por que eu não zerei? O controle não é compatível. Existem momentos em que você precisa dar toques bem suaves no analógico para poder você acertar um inimigo. Ou um inimigo que está longe, ou alguma arma, tipo aquelas metralhadoras, e você precisa de precisão na sua mira. E não tem a precisão na mira. Porque quando você aperta o analógico, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Tá vendo o controle aqui? Tá meio escuro, mas assim, ó. Às vezes você precisa dar um leve toquinho assim, ó. Tá vendo? Esse toquinho aqui é suficiente para você ter uma precisão na arma. Você vai mirar no inimigo e você vai virar a arma para o lado, dá só um toquinho assim para ele mirar em cima do inimigo. E aí não dá para fazer isso porque quando você dá esse toquinho, ele passa. Parece que não existe um foco, parece que não existe uma mira certa. Apesar do jogo ele ter uma mira sozinha, essa mira sozinha é naquele segundo que você chega no inimigo. Ele mira e depois ele sai da mira. Então não dá para você contar com essa mira automática do jogo. Você precisa da precisão. A mesma precisão que você tem em outros jogos. Por exemplo, aqui eu joguei no Call of Duty, eu joguei aqui no Wolfenstein. Você mirou no personagem, aí você mirou no seu inimigo. Aí você dá aquele leve toquinho só para acertar a mira. E aqui não dá. Quando você dá esse leve toquinho, ou ele vai de mais, ou ele vai de menos. Então não tem precisão. Isso me deixou muito nervoso, muito com raiva, porque o controle não foi adaptado. O controle do Perfect Dark aqui, no caso, o controle original é o do Nintendo 64 e essa versão aqui é do 360. Eu não sei como é que é no Xbox 360, mas aqui não deu para jogar. Ao contrário do 007 GoldenEye, que a mira tem a precisão perfeita, como se fosse o controle do Nintendo 64. Já aqui no Perfect Dark não tem.
Infelizmente não deu para jogar o jogo, porque sem a precisão, como que eu vou acertar os inimigos? Não tinha como. Você tem que ficar brigando com o controle para poder ter essa precisão, e não tem como mesmo. Então, infelizmente, eu acabei desistindo desse jogo aqui. É uma pena, porque eu queria zerar ele aqui também, para constar aqui na minha gamertag. Mas a parte boa é que eu tenho ele aqui no Nintendo 64, já zerei ele no Nintendo 64 e não tive nenhum problema. Mas aqui, infelizmente, não tem como. Não sei se é só no meu controle, mas não há precisão para você acertar os inimigos. Aí fica muito difícil, até porque você precisa acertar câmeras de segurança, quebrar elas, você não consegue ter a precisão. E você tem que acertar de longe alguns inimigos e também algumas metralhadoras para poder explodir elas. Infelizmente, sem a precisão é o ponto crucial do jogo. Então, infelizmente, para mim é impossível jogar Perfect Dark aqui no Series S. Então, acho que deveria ser consertado isso daí. O controle não é compatível, na minha opinião, é impossível jogar. Então, eu peguei e abandonei esse jogo. Aqui temos o SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Esse é o Bob Esponja que eu comecei a jogar, era um joguinho até divertido, mas ele saiu da Game Pass e aí eu não tive mais acesso. Eu não vou comprar o jogo, não faço questão de comprar esse jogo, então quem sabe se um dia ele voltar pro Game Pass eu continuo, né? Inclusive eu acho que eu tenho bastante horas nele também. Deixa eu ver aqui. 5 horas e 34 minutos. Bom jogo. Eu também usei esse jogo aqui para pegar pontos do Rewards, né? Deixava ligado por 15 minutos e depois eu desligava. Enfim, saiu do Game Pass, então já não tive mais acesso, não deu para zerar o jogo. Forza Horizon 5, né? Um jogo que eu joguei bastante, vamos ver quanto tempo eu joguei dele. 4 dias, 2 horas e 35 minutos. Muito bom. Tem sem palavras para o Forza, né? Um dos melhores jogos de corrida arcade que já existiu, de mundo aberto. Obviamente que em jogo de corrida esse para mim é segundo lugar, porque o primeiro lugar sempre será o Fórmula 1. E aqui temos o Crash Team Racing. Eu comecei a jogar ele, acho que fiz umas 3 ou 4 pistas só e parei, né? Depois eu fui jogar outros jogos, como por exemplo o Shadow of the Tomb Raider, que inclusive vai sair do Game Pass, se eu não me engano, dia 15 agora. Então quem não jogou, né, aproveita para jogar esse jogo aí, porque ele já vai sair do Game Pass também. Esse jogo aqui é muito bom, mas ele é difícil também. Então é um jogo mais para diversão, não um jogo assim para tipo campanha para você zerar. Então eu acabei desinstalando ele, mas depois eu volto para jogar. Foi aparecendo outros jogos, assim como eu já falei desse daqui. E esse daqui também, né, Sniper Elite Resistance. Já zerei ele também, um jogo muito bom. Vamos ver quanto tempo eu fiz nele aqui. 1 dia, 11 horas e 55 minutos. É um jogo muito bom. Me lembrou muito do Sniper Elite 5. Para mim parece mais uma continuação do Sniper Elite 5. E é um jogo muito bom. Graficamente eu achei esse jogo aqui um pouco inferior ao Sniper Elite 5, né? Mas o que me incomoda mesmo nesse jogo é uma sombra que aparece, que parece que o jogo fica borrado, né? Uma sombra preta em volta do personagem, principalmente quando você está escalando algum muro ou subindo em alguma coisa, essa sombra fica mais nítida. Mas de modo geral, esse jogo é muito bom. Eu joguei o Sniper Elite esse Resistance, joguei o 5, que daqui a pouco vai aparecer aqui, e joguei o Sniper Elite 4 na Plus ali no PlayStation 5, né? Então, 3 jogos dessa franquia que eu joguei e todos os 3 são muito bons. Aqui temos o UFC 5, eu joguei ele. É um jogo mais ou menos, é um joguinho de luta. Tava aí procurando um jogo diferente que eu não tinha jogado ainda aí no Game Pass. E achei esse daqui, joguei um pouquinho. É aquele jogo que eu jogo assim simplesmente pra... Igual era o futebol, né? Ou o basquete, só pra poder passar o tempo. E é um jogo que você tem que ter paciência também, porque é um jogo lento. Luta, né, de UFC, então você tem que bater, depois você tem que sair, né? O vigor dos personagens, dos lutadores acaba, eles vão ficando mais lento. Então, assim, é um joguinho que é bom, mas é um jogo lento, né? Um ritmo muito lento que você tem que ter paciência. Então, eu prefiro um jogo um pouco mais rápido, tipo um Mortal Kombat ou um Liga da Justiça lá, que também tem no Game Pass, né? Mas esse jogo aqui não é ruim não, ele é bom também. Deixa eu ver quanto tempo eu joguei dele. 1 hora e 26 minutos. Joguei pouco.
Bom, continuando aqui, temos o Call of Duty. Foi o primeiro Call of Duty que eu joguei, foi o Black Ops 6, o que lançou. Acho que tem aí menos de um ano ainda, tem alguns meses. Joguei nele aqui e joguei o Modern Warfare 3, que está no Game Pass também. Então, até agora, a maioria dos jogos que eu joguei aqui, tudo do Game Pass. Então, tem 1 dia, 20 horas e 28 minutos. Joguei a campanha do Modern Warfare 3, que é esse que está aparecendo aqui. E joguei o Black Ops 6, né, que foi lançado também, saiu no Game Pass. Joguei a campanha dele também. Temos aqui o Halo Infinite, eu comecei a jogar, eu acho que eu parei de jogar ele, tinha aqui uns 70% do jogo feito. Eu tinha desinstalado ele para jogar outros jogos e eu acabei esquecendo dele. Deixei ele de lado e agora que eu lembrei, né, tem o Halo Infinite aqui para terminar ainda. Eu tinha jogado, deixa eu ver quanto tempo que eu joguei dele. 12 horas e 28 minutos. É um bom tempo. Eu acho que eu já tinha feito aí uns 70% do jogo, se eu não me engano. Halo não é um jogo assim de tiro que eu ache ruim, mas também não é um dos meus preferidos, né? Por exemplo, se eu for comparar ele com o Sniper Elite, ou for comparar ele com o Wolfenstein para mim é um dos melhores jogos de tiro. E o Call of Duty acaba entrando em segundo lugar, né? Na frente do Halo. O Halo tem uma coisa que eu não gosto nele, que é essas arminhas a laser futurista. Então eu não gosto muito desse tipo. Eu acho o jogo fica um pouco maçante, o jogo não fica menos frenético e essas arminhas não causam tanto impacto quanto as armas normais que você vê, tipo num Call of Duty, ou você vê num Wolfenstein, ou mesmo numa Sniper Elite. Então, um pouco de rejeição que eu tenho em relação ao Halo é só isso. O resto do jogo, a jogabilidade, a história, no Halo para mim tudo é bom. Porém, o combate, que é o principal do jogo, o que mais atrapalha para mim é isso. Essas arminhas laser não me desce, sabe? Essas arminhas futuristas assim, não me desce porque elas não têm a mesma emoção e o mesmo impacto do que uma metralhadora que você pega em outros jogos de tiro ou outras armas que têm um impacto de ação muito maior do que essas armas do Halo. Embora o Halo tenha um tipo de arma só, que é a arma lá que é uma metralhadora ou alguma coisa, a munição é muito pouca, ela acaba rapidinho e depois você tem que ficar pegando as armas do inimigo, que normalmente são essas arminhas laser, né? Então isso para mim não me agrada no jogo e é por isso que eu deixo ele um pouco de escanteio. Não que o jogo seja no seu todo ruim, porém essa parte do combate para mim é o principal do jogo, é uma questão que deixa a desejar. O resto do jogo dá para aturar, né? Eu não colocaria o Halo como um jogo ruim, mas também não colocaria como um dos melhores. É um jogo mediano que eu sempre darei preferência para outros jogos do tiro do estilo Call of Duty ou do estilo Wolfenstein do que um Halo, por exemplo. Agora, como eu ainda não tenho em mente nenhum tipo de jogo de primeira pessoa de tiro nesse estilo Call of Duty ou Wolfenstein, talvez eu voltarei a jogar ele depois que eu terminar o Indiana Jones, que eu vou começar, né? Tinha começado e vou continuar. Enfim, aqui temos o F1 22, foi o jogo de Fórmula 1 que eu mais joguei aqui no Xbox. Vamos ver quanto tempo eu tenho dele aqui. 44 dias, 11 horas e 17 minutos, olha só, eu fiz 184 poles, 356 pódios, tive 286 vitórias e fiz 880 voltas mais rápidas. Temos aqui 17.885 voltas completadas. É bastante, hein? Considerar que eu faço cada corrida 100%, em que dá entre 50 a 70 voltas. Então é bastante. 44 dias de jogo não é para qualquer um, né? Tem que gostar bastante. Então Fórmula 1 aí junto com Fórmula 1 21, com Fórmula 1 2020, o 2023 e o 24, com certeza dá no mínimo a metade de todo o tempo que eu joguei dentro desses 3 anos no Series S. Temos aí o Microsoft Flight Simulator, eu abri aqui para experimentar. É um joguinho muito bom, né, para você ficar se distraindo, viajando, sobrevoando várias partes do mundo. A última vez que eu abri isso aqui foi no lançamento, ele estava com um pouco de bug, então eu não gostei muito, mas agora já deve ter atualizado. Tem o Microsoft Flight Simulator normal, né, que era antes desse aqui, de 2024, que estava sem nenhum problema, que é esse jogo aqui. Esse daqui eu joguei bastante também, inclusive, deixa eu ver quantas horas eu tenho.
18 horas e 56 minutos. Não é fácil voar 18 horas, né? Tem que gostar muito de ver algumas paisagens e você faz vários passeios pelo mundo e é um jogo interessante, né? Você não tem muito objetivo para fazer se você não tiver no modo simulador mesmo. Ele é um simulador de voo, mas eu só estava no modo passeio mesmo, voando pelas regiões do mundo. E aqui nesse Flight Simulator 2024, fiz apenas 50 minutos. O jogo foi só para experimentar mesmo, ver algumas novidades do jogo e o jogo estava bugado e eu resolvi tirar o jogo porque não estava dando para jogar não. Mas como eu já conheço esse daqui não fez tanta diferença assim, não tinha tanta novidade que me agradasse a ponto de continuar com o jogo. Quem sabe depois um dia aí eu tiro um tempo e espaço de armazenamento também, porque esse jogo é muito grande, ocupa muito espaço. Coloco ele aí para poder ver se melhorou os bugs e olhar mais de perto as novidades dele. Bom, FIFA 23 era o joguinho de futebol que eu jogava, né, para poder espairecer, né? Aquele joguinho que você joga sem compromisso nenhum. E eu joguei bastante dele, né? Sempre foi na Game Pass. Ele saiu da Game Pass e eu nem sabia que ele tinha saído da loja também, então não deu para comprar. FIFA 23 é o melhor de todos para mim. E depois que virou virou o UFC, virou 24 e 25, eu já não gostei muito. Porque tiraram as seleções, né? Algumas seleções que tem no UFC 24 são poucas seleções mais europeias ali. E eu gosto mais de jogar com seleção. Não gosto de ficar jogando com um time europeu ali. Né? Se bem que o esquema do futebol hoje em dia está baseado em Barcelona, Real Madrid, esses times aí europeus. Eu gosto mais de Copa do Mundo. E o FIFA 23, aqui jogado 11 dias, 2 horas e 48 minutos, tinha a Copa do Mundo, tanto masculina quanto feminina, de 2022 e 2023. E infelizmente não tenho mais acesso. Quem sabe um dia, se eu comprar um leitor de disco para o PS5, eu compro uma mídia física do FIFA 23 para poder guardar, porque realmente para mim foi o melhor jogo de futebol de todos que eu experimentei. Eu experimentei o FIFA 21, o 22, esse 23, e experimentei o UFC 24, e para mim o melhor de todos é o FIFA 23, exatamente por causa da Copa do Mundo masculina e feminina, que é a Copa do Mundo masculina 22 e a feminina de 2023. Bom, aqui temos o Dragon Ball Sparking Zero. Não cheguei a zerar, mas fiz boa parte da campanha do jogo. Tem algumas coisinhas para fazer ainda. Joguei 17 horas e 11 minutos. Obviamente que o modo história dele não é o que mais me chama atenção. Eu gosto mais de ficar lutando aleatoriamente. E foi isso que eu fiz, né? Joguei ele bastante também. Então, o Dirt 5... eu joguei, né, estava jogando ele, acho que tem bastante pista para você jogar, eu não terminei todas as pistas. Tirei ele porque eu achei que ele tinha saído do Game Pass, e foi anunciado que ele ia sair do Game Pass, mas surpreendentemente ele acabou ficando. Não entendi o motivo, né? Quem sabe depois eu vou baixar ele para jogar de novo e terminar as pistas. É um joguinho de corrida também, só para poder passar o tempo, né? É um jogo difícil também de se jogar em alguns pontos, dependendo do carro que você pega. O carro não tem desempenho para poder você conseguir ganhar a corrida, você fica ali em quinto e sexto lugar. Algumas pistas você consegue ganhar facilmente, mas outras é bem difícil. E eu ainda não peguei todas as mecânicas desse jogo. Eu tenho 18 horas e 54 minutos jogados, mas é um bom jogo de corrida também. Obviamente eu prefiro mais os Forza e o Fórmula 1, né, que eu não vou nem citar aqui direito, que eu já falei que é o jogo de corrida que sempre vem em primeiro lugar para mim. Mas outros jogos de corrida de outros estilos é sempre bom experimentar, e Dart 5 é um jogo que é muito bom também, recomendo bastante jogar. Já fiz vídeos dele aqui no canal e tem umas pistas legal, né? É um jogo que dá para você se divertir bastante, só que em questão de diversão ele fica bem atrás do Forza Horizon 5, que é o melhor em questão de diversão. Questão de corrida mesmo, o Fórmula 1 sempre para mim vai ser o melhor, mas Dirt 5 não fica tão atrás assim. É um jogo que eu recomendo. Está no Game Pass até a última vez que eu vi, disse que ia sair, mas não acabou não saindo, e é um jogo que vale a pena sim. Logo depois temos aqui o GoldenEye 007. Esse jogo eu tenho ele no Nintendo 64, eu já perdi as contas de quantas vezes eu zerei, e eu zerei aqui também, né, só para deixar
aqui registrado na minha Gamertag. Joguei 14 horas do jogo, joguei o modo agente e o agente secreto, que são os níveis fácil e médio. E também não cheguei a abrir a última fase, né? A última fase secreta. Tem duas fases secretas, a Aztec e a Egyptian Temple. Eu não cheguei a abrir essas fases. A Egyptian Temple você tem que abrir zerando no 00 agente. E essa última fase aqui, a Aztec, você zera na dificuldade normal, agente secreto. E esse sim tem a precisão na mira. Normalmente é como se você estivesse jogando no controle de Nintendo 64. Não é igual o Perfect Dark, que infelizmente não tem a precisão necessária para você jogar o jogo, e eu acabei desistindo dele. Atlas Fallen, eu comecei a jogar, não gostei muito do jogo, tirei, desinstalei. Quem sabe eu volto aí uma hora com um pouco mais de paciência. Experimentei aqui EA Sports FC 25, né, que são as 10 horas ou 5 horas que dava pelo EA quando ele foi lançado. Não gostei muito também. Prefiro o 23, né, como eu disse. Assassin's Creed Origins, joguei bastante nesse jogo aqui. O jogo é muito bom mesmo. O que me incomodou nesse jogo aqui, eu levei 2 dias, 21 horas e 20 minutos para zerar o jogo, só que você não consegue fazer a campanha direto, você tem que ficar fazendo missões secundárias para melhorar o nível do seu personagem e aí você conseguir avançar nas missões principais do jogo. Isso é para fazer você ficar jogando mais horas e horas. Eu entendo isso de um ponto de vista de que, tipo, se você pagou 250, 300, 350 reais nesse jogo, no lançamento, pelo menos você vai ficar jogando bastante tempo. Agora, por outro lado, eu já não gostei porque você é obrigado a fazer as missões secundárias para você subir de nível e aí sim poder enfrentar outros inimigos. Uma coisa que eu não gostei nele também é se o inimigo tiver um nível muito maior que o seu e você pegar ele distraído por trás, você não consegue fazer muito dano nele. Eu achei uma coisa completamente absurda de um jogo desses, porque o jogo acaba te obrigando a você ter pelo menos um nível próximo, igual ou superior ao nível do seu inimigo. Então, sei lá, você está no nível 20, seu inimigo tem o nível 35, se você pegar ele dormindo ou por trás para poder matar ele, você não mata. Você só tira um pouco do sangue dele só. Só isso. Então, isso para mim eu achei um absurdo, assim como é um absurdo você ter que ficar fazendo missões secundárias para poder avançar na campanha principal, aumentando o nível do personagem. Tirando isso, o jogo é excelente, mas esses dois pontos também quebra bastante o ritmo do jogo. Temos aqui o Halo Master Chief Collection. Bom, eu joguei aqui a metade desse jogo. O que é metade? Acho que são 6 jogos que tem, né? E desses 6 jogos eu joguei 3 e deixei outros 3 sem jogar. Acho que eu joguei o Halo 1, o 2 e o 3. Não, na verdade eu joguei o 4 também. Então eu joguei 4 jogos. Ficou o 3 ODST sem jogar. E eu acho que o Reach, parece, Halo Reach, né? Que acho que conta a história antes do primeiro Halo. Então ficou faltando esses dois para jogar. São jogos bons, mas aqui vale a mesma teoria, a mesma sensação do Halo Infinite. São jogos bons de tiro, porém essas arminhas laser não faz o meu perfil, não faz o meu estilo. Mas eu acabei jogando aí, quem sabe depois eu reinstalo essa coleção para jogar os 2 jogos que estão faltando. Então eu acabei zerando 4 jogos e ficou faltando 2 para poder zerar. Sendo a saga Hellblade 2, joguei um pouco. Não gostei, deixa eu só voltar aqui no Halo para ver quanto tempo de jogo. 2 dias, 15 horas e 33 minutos. Na curiosidade. Hellblade, deixa eu ver quanto tempo eu joguei. Não gostei desse jogo. Tem um gráfico bonito, mas não me atraiu em nada. É um jogo muito lento, não tem nada, os inimigos são os mesmos, o combate é o mesmo. 2 horas e 54 minutos foi o que eu suportei jogar desse jogo. Assim como o Hellblade 1 também. Acho que eu joguei 20 minutos no máximo e já não aguentei. Starfield. Opa. O que eu fiz aqui? Starfield não é um jogo que me chamou muita atenção. Eu quero continuar, mas eu não tenho paciência. É um jogo muito longo, é um jogo lento e eu acho que ele é um jogo até bom, mas o ritmo dele é muito lento. Então
Eu preciso de paciência para jogar esse jogo aqui. Não tenho tanto interesse em continuar com esse jogo. Deixa eu ver quanto tempo eu joguei dele. 14 horas e 50 minutos. Bom, explorar o espaço ali é até legalzinho, mas o ritmo do jogo ainda é lento e sei lá, preciso de paciência para jogar. E como esse jogo é muito longo, eu acho que 14 horas não dá para você avaliar se o jogo é bom ou não. Mas depois de 14 horas jogados, não tem o ritmo que eu gostaria que ele tivesse. É um jogo muito lento e eu acho que eu vou precisar de muita paciência para poder ficar nesse jogo, né? Ficar um pouco imersivo nesse jogo para poder desfrutar do que ele tem de melhor para oferecer. Então quem sabe um dia eu volto aí para ele. Rise of the Tomb Raider, e assim como o Tomb Raider Definitive Edition e o Shadow of the Tomb Raider são 3 jogos excelentes, os 3 são iguais, não sei dizer qual que é o melhor, são 3 jogos muito bons. Eu joguei aqui desse jogo 1 dia, 6 horas e 40 minutos. Muito bom também. Acabei de comprar o jogo e ele foi para Game Pass, olha só. Assim como o outro Tomb Raider também, que vai estar aqui. Bom, Neo Super Lux Tale é o Super Mario do Xbox, muito bom também. Dragon Ball Z Kakaroto, muito bom. Não cheguei a terminar toda a campanha, mas joguei bastante. Resident Evil 2, sem comentário, esse jogo é excelente. Dos remakes é o melhor. Falta jogar o remake do 4, que eu não joguei ainda. Mas é muito melhor do que o 3, né? O 3 é uma decepção. O 3 só é bonito, mas como jogo é uma decepção. Esse daqui é muito bom. Deixa eu ver quanto tempo eu joguei dele. 19 horas e 45 minutos. Bom, deixa eu ver aqui. Medalha de honra, muito bom também esse jogo. Jogo estilo tiro. Ó, eu coloco esse jogo aqui, que é o tiro em primeira pessoa, na frente de Halo, porque ele é baseado em guerra e tem as armas que dá uma ação muito melhor para o jogo do que o próprio Halo. Crysis também coloco na frente do Halo, do mesmo estilo, né? Ele é um pouco moderninho, né? Um pouco tecnológico, mas as armas ainda são melhores do que as do Halo. Atomic Heart, estava quase finalizando o jogo, mas chegou uma hora que a música ensurdecedora desse jogo, tipo um rock pesado, não estava aguentando. Nos momentos de luta, de batalha, era muito chata essas músicas. Eu acabei saindo do jogo por causa disso. Eu joguei desse jogo, deixa eu ver aqui. 1 dia, 8 horas e 35 minutos. Eu estava fazendo, acho que eu deveria estar uns 85, 90% do jogo. E não quis terminar porque eu não aguentei a música. Uma música horrível, não é do meu gosto. Era um tipo de rock pesado que ficava tocando toda vez que você estava em uma batalha. Então não suportei essa música o tempo todo. E aí eu acabei saindo do jogo. Resident Evil 3. Eu só não sei porque ele está aparecendo para o Windows. Eu joguei no Xbox. Eu não jogo em PC. Estranho. Eu joguei 14 horas e 3 minutos. Zerei o jogo. O jogo é bem bonito, mas é só isso. Não tem nada de atrativo. Mecânica muito travada. As esquivas muito ruins. E sei lá, não recomendaria jogar esse jogo não. O jogo só é bonito só. Joguei por curiosidade, fui até o fim, mas tem que ter muita paciência. É um jogo muito lento, muito travado. Parece mais travado do que o jogo original lá do PlayStation 1. Então eu acho que se você comparar Resident Evil 2 com Resident Evil 3 é brincadeira, né? É brincadeira que os caras fez no Resident Evil 3 aqui, então... Bom, enfim. GTA V já joguei aqui, já zerei também. Joguei um pouco do FIFA 24, que é Crash aqui, também não cheguei a terminar. Joguinho difícil pra caramba, hein? Deixa eu ver quanto tempo eu joguei dele. 15 horas e 20 minutos. Isso aí. Ori comecei a jogar também, não terminei. Dragon Ball Xenoverse, não gostei do jogo. Alice in Madness Returns, excelente jogo, um dos melhores jogos de aventura que eu já joguei, né? E comecei a jogar esse jogo assim, achando que ia ser um jogo meio infantil, mas é uma história infantil, mas uma história infantil bem roteirizada para adultos, né? Já trouxe vídeo sobre esse jogo aqui no canal
excelente, recomendo muito. E acabei comprando ele quando estava na promoção por R$ 5,99. Então, pelo menos se ele sair da Game Pass, ainda está na Game Pass, mas se sair, ele já está aqui comigo. Esse daqui eu nem vou falar, é muito ruim. Dishonored Definitive Edition, joguei, muito bom. Batman, muito bom. Vou apressar aqui um pouquinho as coisas, porque o vídeo já está longo, né? Forza Horizon 4, muito bom. Sniper Elite 5, muito bom. F1 21. MotoGP 22, esse aqui eu zerei também a campanha. Sword and Fairy Together Forever, esse daqui saiu do Game Pass, não deu para terminar. Resident Evil 7, um dos melhores Resident Evil que eu já joguei. Wolfenstein The Old Blood, bom, horrível esse jogo aqui. Puta que pariu, esse jogo aqui me deu muita raiva. Eu cheguei a zerar ele, mas deixa eu ver quantas horas que eu levei nessa carniça aqui. Um dia, 8 horas e 27 minutos, você tá doido. O jogo tinha tudo para ser bom, mas foi estragado porque o jogo parece que ele foi feito para você jogar em dupla. Essas gêmeas aí são horríveis, elas te atrapalham, você está jogando com uma, a outra fica te atrapalhando o tempo todo, você está usando sua estratégia nos inimigos, a outra infeliz vai lá no meio do tiroteio, se mata lá e você tem que ir lá resgatar ela, enfim. E o chefe final também para passar foi uma merda, viu? Esse jogo é exageradamente difícil e se você não está jogando com mais de uma pessoa, essa outra gêmea ela te atrapalha o tempo todo, ela é quase mais sua inimiga do que sua aliada, né? Então, cara, nunca mais eu pego nesse jogo, velho. Eu zerei, mas enfim, não recomendo essa porra desse jogo. E os Wolfenstein são todos bons, esse aqui é bom e os outros dois que devem estar ali embaixo são bons também. Agora esse daqui, pelo amor de Deus, a não ser que você jogar em dupla, né? Se jogar com outra pessoa, talvez o jogo fique melhor. Porque a gameplay em si do jogo é boa, é igual a dos outros Wolfenstein. O problema é que essa outra gêmea, se você jogar sozinha, ela te atrapalha demais. Te atrapalha muito. E a história delas duas também não é uma historinha bosta também. Então, assim, a gameplay até que é boa, mas todo o resto de negativo, a história dessas duas, o modo como elas falam uma com a outra, o modo como uma atrapalha a outra. E os inimigos, alguns também exageradamente difíceis. Então, assim, sei lá, não recomendo esse jogo aqui não. É uma bosta esse jogo aqui. Infelizmente, né, com uma gameplay até boa que ele tem, porém, esse negócio de ficar dependente dessas irmãs aí, ele tem umas falas idiotas entre elas e tal. Gêmeas tem que ficar grudadinhas. Não gostei dessa merda não. Então, nunca mais eu jogo essa merda aqui. Se eu puder, nunca mais toco nessa porcaria desse jogo. Agora os outros aqui, ó, esse daqui é excelente. E os outros dois que tem aqui também são excelentes. Jogos que eu recomendo bastante. Injustice 2. Deixa eu ver quantas horas eu joguei. Eu fiz a campanha, zerei ele, assim como a do Mortal Kombat também. 7 horas e 18 minutos. Ele e o Mortal Kombat é a mesma coisa, só muda os personagens e os cenários. O mesmo jogo, copia e cola. Bom, Tartarugas Ninjas, um joguinho muito bom também, estilo Super Nintendo. Mortal Kombat 11 também seria a campanha. O Long, esse tipo de jogo aqui não me agrada muito. Acho que eu passei uns 2 chefes só e já desisti do jogo. Esse daqui eu tinha aberto só para poder pegar os pontos do Rewards, também nunca mais toquei. Esse eu estava jogando e saiu do Game Pass. Fórmula 1 2020, um dos meus jogos que eu mais jogo, né? Que eu mais jogo. Deixa eu ver aqui. Que eu mais jogo, né? Quanto tempo eu joguei dele? 7 dias, 1 hora e 33 minutos. Olha, fiz 82 poles, 137 pódios, 98 vitórias, 209 voltas mais rápidas e 2.600 voltas. A Plague Tale Requiem. A Plague Tale Requiem, esse é um excelente jogo. Deixa eu ver quanto tempo eu demorei para zerar. 1 dia, 21 horas e 4 minutos. Jogo muito bom, né? Parava muito para ficar observando o cenário também, que é excelente. Gráfico muito bom. Rise Son of Rome, muito bom também. E, ó, 2 relíquias aqui, 2 excelentes jogos. A Plague Tale e Rise Son of Rome. Far Cry 6 abri só para experimentar, e Dishonored 2 também só para experimentar. Esse daqui eu vou jogar e zerar também. Esse daqui eu não sei, não gostei tanto.
Gear 5 zerei o 4, zerei o 3, FIFA 22 também eu jogava, zerei o 2, Dantes Inferno, o God of War do Xbox 360, é igualzinho o God of War 2 e 3, né, o mesmo estilo, muito bom também. Resident Evil Village, muito bom, zerei. Esse daqui abri para testar, muito bom, zerei. Wolfenstein, ótimo também, esse Wolfenstein 2. Gears of War zerei também. Dragon Ball também abri para testar. Um joguinho de luta, né? Já joguei um pouquinho também. E o Wolfenstein The New World eu acho que é o melhor de todos. Muito bom esse jogo. Abri aqui também para testar. E o FIFA 21 foi o primeiro jogo que eu abri aqui no Xbox. Então essa aí é a minha gamer tag. 3 anos aqui, resumido. Então eu joguei bastante. E é uma gamer tag bem honesta, né? Eu tenho aí 19.480 Gs. E é isso, né? É um resumo da minha gamer tag. Agora que eu estou dividindo também com o PS5, fica mais difícil focar somente no Xbox. E também tem outros videogames, tem o PS3, tem o Nintendo 64. Então, desses 3 anos eu não fiquei jogando somente no Xbox. Eu dividia, né? Eu tinha o PS3, o PS2, jogava no Nintendo 64. E depois que eu comprei o PS5, que vai fazer 1 ano, também agora dividindo com o PS5. Então, se eu tivesse focado somente no Xbox, eu teria bem mais jogos do que eu tenho agora. Mas eu acho que é um número bom aí, também não tenho pressa, não estou competindo com ninguém. O importante é que eu consigo 95% ou mais de todos os jogos que eu joguei aqui foram no Game Pass, né? E tudo praticamente de graça, porque eu pego os rewards, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui na minha conta. Ó, eu já tenho na minha carteira R$70,02. Então, quando o meu Game Pass assinatura for renovar no dia 17, já vai descontar ali os R$60 que foi trocado pelo Rewards, então eu não vou gastar nada, né? Então eu já estou aí nesses 3 anos, pelo menos 2 anos e meio de Game Pass de graça, e todos os jogos que eu joguei aqui, 95% dos jogos que eu joguei aqui foram no Game Pass e foram praticamente de graça só usando os Rewards. Então eu saí muito no lucro, economizei muito com o Series S, tanto que eu acabei comprando o meu PS5 por causa dessa economia. Então se fosse só no Xbox eu teria mais jogos jogados, mas eu jogo outros videogames também, então eu acho um bom número aí. E é isso, esse é o resumo da minha gamer tag durante esses 3 anos. Valeu muito a pena, Series S é muito bom, a Game Pass também é muito bom, e vamos aí, depois de 1 ano ou 2 anos, voltar aqui para ver a minha gamer tag de novo, e ver como que ela evoluiu de hoje daqui para frente. Beleza? Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.